Fala galera, boa noite. Aqui é o Antônio da Top 10 Dicas. A gente vai estar voltando aí a fazer as nossas postagens. A gente deu uma paradinha, estava esperando ver aí o início da Copa para ver como seriam como as equipes se comportariam. Então a gente vai estar aí para amanhã, o jogo das 9 horas da manhã, Brasil e Costa Rica. A gente começou a fazer uma análise em cima dele aí para poder ver o retrospecto das equipes, ver como está o comportamento delas. E a gente trabalha com números, ou seja, as nossas análises são fundamentadas em estatísticas das equipes e o comportamento delas antes e depois do início da Copa. Então a gente vem para o Brasil com um aproveitamento de 60% dos seus jogos, ou seja, 60% em 6 jogos dele analisando o último retrospecto de 10 jogos, os últimos 10 jogos que a gente sempre pega, ele tem 60% de aproveitamento. Em 80% desses jogos ele abriu o placar. Em 70% a gente teve mais de um gol e meio na partida. E dos 60% dos seus jogos ele apresentou dois ou três gols aí totais na partida. A média de gols é de 1,7 e a média de gols marcados e a média de gols sofridos de 0,3. Já a Costa Rica, a gente tem um aproveitamento de 30% dos jogos, sendo que em 50% dos casos a Costa Rica abre o placar e em 50% dos seus jogos ele tem a marcação de mais de um gol e meio nas partidas. Em 50% dos seus jogos ele ficou a partida 0-0 ou 1-0 aí para uma das equipes. A média de gols marcados é de 0,7 e a média de gols sofridos 1,6. Para esse jogo aí a gente acredita numa vitória do Brasil, mais de um gol e meio na partida e uma entrada mais arriscada seria um handicap asiático de 1,5 a favor do Brasil. Aqui a gente tira um pouco a questão da nacionalidade ou até mesmo aquela pinta de torcedor. A gente procura analisar realmente em cima de fatos. Olhando o gráfico, fica bem evidente uma superioridade muito grande do Brasil, tanto é que as odds elas estão girando de forma bem baixa, não só para o over 1,5, mas também com a vitória do Brasil. Para quem trabalha em cima da múltipla, ela pode ser uma entrada, vamos considerar assim, mais segura, uma entrada mais efetiva, que seria a vitória do Brasil ou o over 1,5. Aí fica a dica para vocês aí, quem trabalha com a múltipla. Já no jogo na Nigéria e Islândia, que vai acontecer às 12 horas, o que que acontece? As duas equipes, apesar da Islândia, é, não vamos tratar que ela seja com um certo favoritismo, mas devido à boa atuação dela na Eurocopa, gabaritou ela a esse quesito. Mas se a gente for comparar em termos de números, a gente vai perceber que ela não é tão diferente da Nigéria. O aproveitamento da Nigéria é de 20% dos jogos, em 40% ela marca o primeiro gol, em 70% dos jogos ela tem uma tendência de mais de um gol e meio, em 50% dos jogos, seus jogos giraram em torno de 2 a 3 gols totais na partida. Média de gols marcados 0,7 e média de gols sofridos 1,6. Aí a gente vem para a Islândia, ela tem um aproveitamento de 30% dos jogos, em 40% ela abriu o placar, em 100% ela teve mais de um gol e meio, 50% de seus jogos girou com 2 ou 3 gols totais e 50% 4 ou mais de 4 gols totais. A média de gols marcados é de 2,6, minto, a média de gols marcados é 2 e a média de gols sofridos 1,6. Aí a sugestão aí foi over 1,5 ou uma entrada mais arriscada, um over 2,5. Por que a gente está levando em consideração essa entrada mais arriscada de 2,5? Apesar das equipes apresentarem um bom retrospecto de gols, ocorre que para essa Copa a gente tem notado que as equipes elas têm marcado um gol e trabalhado na retranca, ou seja, tentando segurar esse placar aí com um número menor de gols e devido ao gol serem gols mais tardios, o que dificulta aí de repente uma virada da outra equipe. Para Suíça e Sérvia, a gente pode reparar também que é um outro jogo muito equilibrado. As duas equipes elas têm praticamente forças bem iguais. Eu acredito com um ligeiro favoritismo da Suíça. Então vamos aos números.
A Sérvia tem um aproveitamento de 60% dos jogos, em 80% marca o primeiro gol, em 60% dos seus jogos mais de um gol e meio, 40% dos seus jogos giram em torno de 0-0 ou 1-0 para uma das equipes, 40% dos jogos 2 ou 3 gols totais, média de gols marcados 1,6 e média de gols sofridos 0,8. Já a Suíça, eles têm um aproveitamento de 60% dos jogos, em 60% dos jogos também ela abre o placar, 70% dos jogos com mais de um gol e meio, em 50% dos jogos o resultado gira em torno de 2 ou 3 gols totais, a média de gols marcados gira em torno de 2 e a média de gols sofridos 0,6. Sugestão de entrada: mais de um gol e meio, ambas as equipes marcam, ou então Suíça, o empate anula a aposta. Essa entrada aqui é uma entrada bem. Eu acho que a entrada das três entradas aqui, ela tem um valor agregado bem interessante, que ela está girando em torno de 1,9 na Bet365. É a casa que a gente toma por base aí para tirar a relação de custo no caso da odd, para saber se ela compensa ou não. Então essa aí é a nossa sugestão aí para amanhã. Vamos ver aí o que vai rolar.